Vamos falar de educação agora. Olha, após um ano difícil para a educação, professores e alunos da rede municipal de São Luís iniciam o ano com a promessa de retorno das aulas no dia 1º de fevereiro. O plano da Prefeitura é retomar as atividades com as escolas em condições básicas de funcionamento, inclusive para aulas presenciais. A data para a retomada das atividades da rede no município foi anunciada pelo prefeito Eduardo Braide no dia 30 de dezembro de 2021, aqui mesmo, no Bastidores. Bom, sobre perspectivas para o ano letivo em 2022 e dificuldades da educação no ano que passou, eu converso com a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal, Sindeducação, Sheila Bordalo. Bom dia, presidente. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Clóvis Cabalau. A gente agradece a oportunidade porque a gente sabe que o quanto é importante e o quanto a população espera essa reabertura das escolas em 2022. Sem dúvida, presidente. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre a ótica do sindicato do ano de 2021 para a educação municipal. Acho que a avaliação ela não é muito positiva, porque a gente teve um cenário de somente 25 escolas abrindo, algumas no final do ano, e a gente teve um ano em que o ensino de São Luís foi muito através de grupo de WhatsApp. Então foi um ano que as crianças, apesar de todo o esforço que os professores tiveram, usando a tecnologia, usando seus recursos, até com auxílio e conectividade, a gente viu o quanto é difícil para as crianças, para os jovens e para os adultos que estudam à noite acompanhar as aulas. Então a gente tem um ano aí de ensino que foi quebrado. E a gente espera que em 2022 a gente possa ter um maior aporte e organização do poder público para abrir a maioria das escolas e a gente poder aí fazer um planejamento pedagógico para suprir essas demandas que não foram realizadas pedagogicamente no ano de 2021. Pode-se falar de perdas mesmo, né, na educação. São 2 anos, na verdade são 2 anos de pandemia e os alunos da escola pública aqui da capital de São Luís foram penalizados. De fato, bom, o prefeito Eduardo Braide prometeu que o ano de 2022, que este ano seria diferente. Inclusive anunciou aqui no Bastidores que no dia 1º de fevereiro as escolas seriam reabertas, inclusive em condições de receber os alunos para as aulas presenciais. Bom, os professores, a categoria vê com otimismo o cumprimento dessa meta, a possibilidade de cumprir esse objetivo? A gente, assim, nós que somos professores, a gente sempre tem um olhar otimista. Porque a gente trabalha com as crianças, a gente trabalha com as dificuldades de aprendizagem, com as dificuldades também sociais que chegam à sala de aula, mas o Sindeducação, que fez uma ação das Blitz nas escolas, a gente vê um cenário que é muito difícil se não tiver um planejamento mesmo e o olhar da prefeitura para a educação. Porque tem escolas em algumas áreas que é preciso de 4 a 5 ou 6 meses para que realmente aconteça a reabertura. Tem escolas que com planejamento, com uma ação focal, possa abrir. Mas eu não vejo, o Sindeducação não vê essa ação otimista de que todas as escolas vão abrir em fevereiro. Considera que pelo menos um número importante, um número razoável, um número significativo de escolas, porque em 2021 nós tivemos acho que pouco mais de 20 escolas que foram reabertas, pelo menos um número, uma quantidade, pelo que avalia o cenário, o Sindeducação entende que vai ser uma quantidade que possa suprir de fato a demanda dos alunos? Até 2021 a gente teve um cenário de somente 10% das escolas funcionando. Agora em 2022 a gente vê aí uma ação descentralizada da prefeitura. A gente teve recentemente uma reunião com a secretária de Educação, ela sinalizando de que 5 empresas iriam fazer o trabalho de reformas e de melhorias infraestruturais. Com planejamento, pensando todo esse olhar de transparência do uso do recurso público, talvez a gente tenha um maior número de escolas abrindo 1º de fevereiro. Mas eu acho que ainda diante do cenário de 2021, que a gente não teve um acompanhamento, um plano, uma apresentação de um plano de reforma, de retorno, eu acho que talvez não seja um número muito grande de escolas abrindo em 1º de fevereiro. Bom, o prefeito frisou que 78 profissionais foram chamados para reforçar o quadro de professores em 2021.
esse corpo extra de professores, ele supriu, ajudou de fato nas aulas, na demanda de 2021 e como está o quadro de professores para este ano, considerando a retomada das escolas? É um ponto que a gente sempre está dialogando com a Secretaria. Infelizmente, a gente ainda não tem uma ação informatizada dessa questão do pessoal da Secretaria. A gente não tem, nas várias reuniões que a gente tem com os secretários que estavam à frente da pasta, uma apresentação da real carência que existe na Secretaria. A gente sabe, porque a gente vai acompanhando as escolas, a gente vai fazendo o monitoramento em relação a essas carências e sabe que existe carência. Quando abrir as escolas no presencial, a gente vai ver a carência real, porque os professores vão precisar estar no presencial. Então, a gente viu aí o ensino remoto, então a gente não tem essa demanda de carência. Mas é um problema que a Secretaria precisa resolver. A gente não tem a apresentação real de quantos professores são necessários em termos de carência. E a gente ainda tem um problema aí. A gente tem quase mais de 500 professores seletivados, que a prefeitura precisa ver como é que vai ser esses contratos, como é que vai organizar esses contratos. A última pergunta, Regina, é sobre o 14º salário, o abono salarial que foi pago pela prefeitura no ano passado, chamado 14º salário para os profissionais, que foi aí um resultado de repasses federais. O sindicato acompanhou o pagamento, a categoria ficou satisfeita? Na verdade, o 14º salário é uma regulamentação geral do Fundeb. Aconteceram sobras do Fundeb, é preciso fazer o rateamento com os professores do que cabe, os 70%. Então, até então, a gente vem solicitando da Secretaria e da Prefeitura a prestação de conta dos recursos do Fundeb. E ainda não foi apresentada essa prestação de contas, para a gente saber o que sobrou, porque na verdade a gente recebeu o abono, e isso é importante porque é um direito do professor em relação à legislação do Fundeb, mas a gente não sabe quanto sobrou, que percentual sobrou, o que foi gasto dos recursos do Fundeb para a manutenção de ensino. Inclusive isso é importante, porque esses recursos, teve um aumento agora, a gente tem uma previsão de 438 milhões só de recursos do Fundeb para o ano de 2022 e parte desse recurso vai ser para a reforma das escolas. E a gente não tem essa previsão de realmente quanto sobrou para saber quanto foi o rateamento. A gente viu aí o tempo todo saindo nas redes sociais vários municípios fazendo esse rateamento de valores altos ou valores não. O que acontece é que não existiu um planejamento das prefeituras para investimento na valorização dos profissionais, sobrou esse recurso e tem que ser rateado. E o interessante é que durante o ano haja o planejamento para o gasto total dos recursos do Fundeb para reformar escolas, para valorizar os professores e para investir na educação pública. Regina Bordalo, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal, obrigado por nossa conversa. 2022 seja um ano melhor para professores e alunos, né? Com certeza, a gente agradece a oportunidade e acho que a população como um todo espera que as escolas abram com segurança e que a gente possa aí fazer um planejamento pedagógico para que as crianças, os adolescentes e adultos da nossa cidade possam aí minimizar os problemas que aconteceram nesses 2 últimos anos. Obrigado, presidente.